Olá pessoal, então hoje temos aqui dois convidados especiais, dois colegas da casa aqui da Associação de Engenheiros e Arquitetos de Santos, e o tema de hoje vai ser Abril Verde, o mês de conscientização dos acidentes laborais, dos riscos psicossociais, que hoje é um assunto quente do momento. Eu gostaria de dar as boas-vindas aqui para o meu colega, professor Áureo. Professor, seja bem-vindo. Você que dispensa apresentações aqui para quem é da casa, né? Bem-vindo. Tá, muito obrigado, Alexandre. Boa tarde, Ricardo. Olá, amigos. É uma alegria muito grande participar de todas as iniciativas aqui da nossa Associação de Engenheiros e Arquitetos de Santos, principalmente em temas como esse, né, que se relacionam com a segurança do trabalho, nos pontos de segurança e de doenças ocupacionais, e a segurança macro, né, a segurança como um todo, como foi lembrado aqui, em relação a grandes eventos que já ocorreram aqui na nossa região e que merecem uma atenção para que eles não se repitam e que a gente possa realmente ter um setor produtivo e realmente com segurança. Bom, queria também agradecer a presença do meu amigo aqui, Ricardo Carvalhal, que labuta, né, há um tempinho aí na área portuária, então grande colaborador aqui da associação também. Ricardo, seja bem-vindo, obrigado pela tua presença. Diretor adjunto. Diretor adjunto aqui do Áureo, né? É isso aí. Bom, Alexandre, obrigado pelo convite, uma satisfação contribuir aqui em mais uma atividade da nossa associação, agora especial nesse novo formato de podcast, né? Que é um canal que a gente precisava para se aproximar da nossa categoria, dos nossos profissionais. Uma honra dividir a bancada com o Mestre Áureo, né? Exato. Uma referência para mim, mas acho que para toda a associação. E a intenção hoje aqui é dar um pequeno recorte, trazer um pouco da nossa bagagem, da nossa caminhada aí dentro do mundo do prevencionismo, da segurança do trabalho, né? Dentro da atividade portuária, que talvez seja a grande mola propulsora, né, da nossa cidade, e também aí dentro de um recorte dos últimos anos, onde a gente teve a oportunidade de contribuir junto ao Conselho e à própria associação. Perfeito. Já vou te perguntar sobre essa atuação dentro do CREA e como a gente pode avançar nessa agenda, principalmente de capacitação, que eu sei que você é fera nesse assunto. Agora quero aproveitar aqui o Mestre Áureo e perguntar para o professor como surgiu, né, a data especial dentro do mês de abril em relação à segurança do trabalho. Olha, Alexandre e amigos, realmente é um problema muito sério a questão da saúde e segurança do trabalho. A gente verifica, vamos dizer, a existência de milhões de acidentes e doenças ocupacionais pelo mundo afora, e isso realmente é um ônus, não só do ponto de vista humano, né, do sofrimento que isso causa para as famílias e para toda a sociedade, quanto também um custo adicional que é relevante. Então, existe toda uma preocupação mundial em relação a esse assunto. A OIT, Organização Internacional do Trabalho, então, instituiu, vamos dizer, não é uma comemoração, mas é um período de reflexão que leve a ações, que a gente chamou de Abril Verde, cujo ponto focal no dia 28, o nome oficial é o Dia da Memória das Vítimas de Acidente do Trabalho. Tá certo? Então, realmente isso é um momento que tem que ser refletido, porque são situações absolutamente dramáticas. Tá certo? Pessoas que vão num primeiro dia de trabalho e não estão preparadas e sofrem acidente e, em muitos casos, leva até a óbito. Então, é preciso que isso seja combatido a partir da prevenção, não só em termos de uma ação reativa, ocorrem acidentes, então nós vamos reagir para isso, mas sim de preventiva, de um olhar para o futuro, um conhecimento muito especializado das causas e das condições que levem ao potencial de acidente, de ocorrência de acidentes e de doenças profissionais,
e que com isso se possa, vamos dizer, tomar ações efetivas para prevenir. A palavra final é essa questão, a da prevenção. Esse é o olhar que deve ser feito. Nós vivemos um momento onde há uma transição em relação a uma série de medidas, principalmente até com a entrada das novas tecnologias que estão se apresentando. Então, esse momento precisa, então, ser olhado a partir da eficiência, da preparação. E, constitucionalmente, nós temos que o meio ambiente do trabalho, é assim que ele se chama, meio ambiente do trabalho. Todo mundo pensa no meio ambiente e ele tem diversas versões, cultural, ambiente natural e o do trabalho, quer dizer, está previsto nisso. E o meio ambiente do trabalho, ele deve ser tutelado pela empresa. Então, as empresas têm essa condição, já que eles têm um local onde vai ser feita uma produção. Aquilo é realmente interesse, vai trazer pessoas para trabalhar, vai colocar equipamentos, tem que ter esse olhar, que aquilo seja uma atividade que não traga riscos implícitos que possam levar a esse efeito. Então, as pessoas têm que ser treinadas e preparadas para que isso seja feito e que nós tenhamos um meio ambiente do trabalho, como se diz, seguro, rígido e legal do ponto de vista de lei. E Perfeito. Legal também, né? Você falou muito bem, né, sobre um olhar do prevencionismo para além de ações reativas, ou seja, aquela ação onde já ocorreu o acidente, ocorreu o incidente. E eu queria perguntar para você, Ricardo, que atua muito na docência, etc., como é que você enxerga o papel do engenheiro dentro desse contexto, né? E dessa formação do engenheiro como um agente transformador da segurança, né, dentro do ambiente laboral? Então, como é que você enxerga isso, né? Você que está inserido também em cursos de graduação e pós-graduação para engenharia, qual é a importância do profissional da engenharia dentro da área de segurança e como é que você está vendo esse olhar, essa busca pelo conhecimento dentro da área? Excelente, esse é o grande ponto. Eu conheço um grande profissional que usa muito uma frase chamada, que tem o seguinte contexto: prevenção se começa no projeto, né? E quem faz projeto é engenheiro, é arquiteto, né? Esse esforço que a gente tem feito dentro da academia, dentro do próprio conselho, né, de se preocupar em evidenciar e trazer cada vez mais fortemente esses conceitos, essas percepções na formação do engenheiro, independente da sua modalidade, é justamente para que ele entenda isso. Se ele consegue enxergar os diversos riscos existentes na determinada atividade, e prever, antecipar isso no seu próprio projeto, nós já temos aí mais da metade do caminho andado, porque aquela máquina, aquele equipamento, aquele planejamento operacional, ele já vai partir se preocupando com quem vai operar, com quem vai atuar, né? E com isso a gente vai evitar os acidentes. Então a gente vê que cada vez é mais presente uma preocupação dessa nova geração com essa questão. Normalmente eles começam o semestre meio relutando com o assunto, porque afinal de contas eles foram buscar uma formação específica em elétrica, mecânica, civil, enfim. E depois, conforme eles vão entendendo esse contexto, o quanto isso está ligado à sua atribuição, à sua atividade principal, isso vai ganhando corpo e a gente tem começado a perceber isso, os sinais fortes disso na prática, no mundo real. É óbvio que a gente tem uma longa estrada, né, a ser percorrido, que esse trabalho de campanhas institucionais, de treinamentos legais, obrigatórios, né, ainda precisam ser exigidos, mas eu sou otimista, eu vejo que
com o caminhar, a gente está atingindo um nível de maturidade, né? Que isso vai estar enraizado na formação do profissional engenheiro, geocentistas e arquitetos, certamente, né? O grande desafio, talvez, que a gente tenha, que é uma coisa que a gente discute em diversas esferas, é o momento adequado para a gente começar a tratar esse assunto. Dentro da graduação, você está falando? Eu diria que já dentro da formação da garotada no ensino fundamental, ensino médio já, sabe? Porque quando a gente fala de cultura, é muito bonito a gente falar da cultura institucional, isso e aquilo, mas a gente sabe que cultura, ela só é forte, enraizada, quando a gente aprende no berço, quando a gente tem referências, né? Então, no nosso pensamento, a gente enxerga que começar um trabalho de prevenção já lá no início dos bancos escolares, como muitas nações já fazem isso, principalmente as asiáticas já têm esse tipo de preocupação, já existem iniciativas através do Ministério Público do Trabalho que também se preocupam com isso, a gente vai avançar e cada vez mais essas campanhas institucionais, como o próprio Abril Verde, que volto a enfatizar, tem total importância, elas vão servir mais como marcos e momentos de reflexão para se recalcular eventualmente uma rota. Tá, estamos aqui, chegamos até aqui, o que podemos fazer para evoluir, para avançar, né? Enquanto hoje ainda a gente precisa desses momentos para enfativar conceitos, para trazer regramentos, trazer à luz regramentos, entende? Então eu acho que a formação lá desde o início seria o caminho para a gente ter não só um abril verde, mas janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, por aí vai. Eu acho que você trouxe à tona uma coisa interessante, né? Porque o engenheiro ele se vê muito como um técnico na busca da eficiência operacional, da lucratividade da empresa, da diminuição de custos, mas dentro dessa caixa de ferramenta do profissional de engenharia não dá para deixar de fora, né, a boa saúde, as boas práticas, o bom ambiente de trabalho. Então, é interessante essa abordagem que você teve, né, de trazer essa abordagem de que o prevencionismo ele deve ser incentivado já nessa primeira formação. Não conhecia essa tendência, né, mas também me alinho. Eu acredito que formar uma cultura não pode ser em estágios avançados até de uma carreira profissional. Você tem que fazer isso o mais cedo possível, para o profissional chegar no ambiente de trabalho com essa mentalidade. Bom, falando então, né, já que a gente está falando aqui de ambiente de trabalho, que o trabalho, né, é feito por pessoas, por mais que a gente tenha tecnologia, a tecnologia ela está a serviço do homem, feita pelo homem, né, a transformação do meio natural em artefatos tecnológicos, antes de tudo feito pelo homem, mas a gente está aí com um assunto quente do momento, que é a NR1, né, que é a norma regulamentadora para prevenção de riscos psicossociais. E, professor, queria pedir, assim, dentro desse teu olhar técnico do prevencionismo, a importância da NR1 e como isso está sendo aplicado hoje dentro das empresas na prevenção de riscos. Essa questão aí realmente é a questão do momento, é o tema principal colocado aí para essa reflexão, como eu falei, deste Abril Verde deste ano de 2026. E a gente, fazendo um preâmbulo disso, vejam bem, há cerca de 100 anos, vamos dizer, o estudo dos acidentes foi sistematizado através de uma verificação e identificação das principais causas. Inicialmente, as causas estavam focadas nisso, como você falou, na parte técnica, nos procedimentos, nos atos, como é que estava acontecendo. Mas, num determinado momento, começou a se olhar para aquilo que foi chamado de estudo dos fatores humanos, ou seja, como a predisposição da pessoa e até as próprias condições físicas e psíquicas influenciam o homem no seu trabalho.
Então, identificaram cerca de 70 fatores que podem influenciar diretamente isso. E, ao longo do tempo, isso foi sendo estudado e detalhado. Nós tínhamos, a OIT utilizava uma nomenclatura que era definido como Karoshi e Karoshi-Satsu, duas situações, tá certo? Uma, Karoshi, seria a morte por exaustão, pura e simples, onde o cara trabalhou tanto e tão seguidamente que num determinado momento era levado a uma situação e simplesmente morria, como ainda há casos num trabalho excessivo. O Karoshi-Satsu seria uma morte em decorrência de situações que foram se agravando em relação ao trabalho, aonde a pessoa fica num tal estado de tensão que somatiza, ou seja, transforma essas tensões para questões orgânicas e com isso é levado até a um transtorno mental, a um desfecho assim que resulta em óbito. Isso, com a pandemia, teve um outro enfoque. Passou a ficar mais evidente tensões que levam a pessoa a essas situações. E apareceu um novo termo, que é o burnout, né? Que seria o torrado. Burnout é o que está torrado. Então, se referindo a uma condição psíquica da pessoa que leva a uma situação realmente muito grave. E isso, então, está sendo olhado de uma forma especial, principalmente na revisão, como você falou aí, da NR1, olhando para essas novas condições. E as empresas agora passam a ter a partir agora do mês de maio, quando entra em vigor, a obrigação de olhar com um pouco mais de cuidado, com acompanhamento, em relação a essa questão dos riscos psicossociais. E, para não dominar a coisa, eu queria que o Ricardo talvez nos ajudasse, ele que está muito envolvido aí na questão das normas, de revisão de normas, modernização de normas, aí que ele possa também dar a opinião dele em relação a isso. Um tema que realmente está na crista da onda, mas extremamente sensível, né? Cheio de vieses, cheio de oportunidades aí de discussões. Eu diria que não chega a ser uma novidade, porque muitos dos conceitos que hoje são enfatizados através da NR1, isso foi um fator positivo, né? Eu digo que não é novidade porque, de alguma forma, essas preocupações com os riscos psicossociais, elas já existiam dentro do contexto do prevencionismo, né? Elas estavam lá, dentro dos conceitos de ergonomia, por exemplo, né? De certa forma esquecidinhos, porque realmente são assuntos sensíveis que podem colocar muitas situações assim desconfortáveis, tanto para o lado patronal como para o lado laboral. Esse processo de revisão da NR1 foi uma tentativa de resgate de muitos conceitos que estavam perdidos dentro da legislação. No momento dessas discussões, a gente teve a oportunidade de participar de algumas delas, né? A gente estava muito mais focado dentro do aspecto da NR29, né? Que é a atividade portuária, mas a gente teve a oportunidade de transitar dentro das outras normas que estavam sendo discutidas. E esse redesenho da NR1 foi justamente para buscar esse resgate, né? Num primeiro momento, ela não foi suficiente para trazer à luz, à baila, a discussão dos riscos psicossociais, por isso que foi feito um adendo, vamos dizer assim, para tentar trazer isso. E não é à toa que vem se tentando empurrar esse começo já há algum tempo, e parece que agora, finalmente, se encaminhará a partir do mês que vem, né, dia 26, se não me falha a memória, de maio, entra em vigor essa responsabilidade sobre esse monitoramento, sobre essa gestão dos riscos psicossociais. Mas assim, Ricardo, deixa eu só te interromper e fazer aí como um olhar de usuário da ANR e não de técnico da segurança do trabalho,
Mas dentro dessa tua ótica, o que você vê como positivo dessas ações e se você enxerga que o fato dessa norma estar sendo sistematicamente prorrogada também não tem causado um pouco de confusão, tanto das empresas quanto dos profissionais de engenharia? Na verdade, assim, o que talvez tenha demorado um pouco foi o Ministério do Trabalho editar uma espécie de manual, que foi feito agora recentemente, né, para meio que padronizar e nivelar o entendimento do que exatamente se espera quanto a isso, né? Hoje a gente tem um mundo conectado, né? O que não falta é gente indo para a rede vender ideias, propor coisas, né? E isso acabou gerando um certo tumulto dentro do segmento, dentro dessa discussão. Mesmo nas empresas mais estruturadas, com sets constituídos, com profissionais experientes, essas preocupações foram ganhando força, né? E esse protelamento de início, ele foi muito mais pelas estruturas menores, por falta de suporte dessas estruturas menores, do que propriamente das melhor preparadas, né? Mas assim, eu tenho uma boa perspectiva quanto a essa exigência, essa implementação, né? Eu já tive mais preocupado com o desfreio disso, né? De a possibilidade de acusações, né? De lesões à imagem de pessoas, né? Por certos temas ali que são discutidos. Mas a gente não pode fechar o olho para uma coisa real, uma coisa que é presente, né? Essas questões de assédio, de exigência de trabalho repetitivo, de jornadas prolongadas, metas, é algo que sempre esteve aí, que é natural do mundo capitalismo que a gente vive, né? Então é importante tentar equalizar para que a gente consiga, no final do dia, que o trabalhador ele volte para sua casa, nem que seja do mesmo jeito que ele veio trabalhar, né? Sem estar sobrecarregado por nenhum tipo de demanda, seja ela mais física ou psíquica, né? Exemplificando, talvez, Ricardo, aí o que você está explicando aí muito bem, um viés aí, por exemplo, dentro que ficou de ser esclarecido, é porque nós temos essa parte técnica e tem a parte de saúde. E a gente no SESC, né, tem os médicos do trabalho, os enfermeiros do trabalho, assim por diante. E agora, de repente, quando a gente fala em risco psicossocial, tem agora os psicólogos, né? Mas então o engenheiro vai fazer um papel de psicólogo ou uma coisa assim, quer dizer, ficou ali um meio de campo assim, cinza, né? Um meio de campo complicado. E isso foi muito bem esclarecido. Ou seja, a análise psicológica da pessoa, tá certo, das suas condições, tudo, é o psicólogo que faz. O engenheiro não vai substituir o psicólogo nisso. O engenheiro de segurança do trabalho, ele vai olhar o meio ambiente, tá certo, aonde haja evidências que podem levar a essas situações. Então, realmente, o trabalho do psicólogo está preservado e é importante e necessário, tá certo? E o trabalho da engenharia e também da medicina do trabalho é isso. Vamos dizer, aí vão analisar psicologicamente, o médico fisicamente, né? Saber se a pessoa está habilitada a fazer um trabalho em altura, subir numa pilha de container e ter equilíbrio, ter condições, etc. Então, realmente, hoje nós estamos numa posição onde a ciência, a tecnologia, elas são efetivamente aplicadas para o benefício da pessoa e do trabalho. E o que a gente tem ainda nessa etapa de modelização de normas que o Ricardo estava falando, e eu repito também, é a questão, da empresa assumir essa condição de uma forma declaratória. Então, não basta simplesmente ter a questão da regulação, tem a norma e eu estou seguindo ali o pé da letra a norma. A empresa tem que declarar que aquele meio ambiente de trabalho ele está preparado para aquela atividade que vai ser feita
e, de uma forma, receber os trabalhadores, que eles possam fazer aquela atividade de uma forma segura e sem também riscos em relação a doenças ocupacionais. Então, esse é um grande diferencial. Então, as empresas, quando forem prestar conta nos seus relatórios de E-Social mensal e nas suas atividades, não basta simplesmente chegar e dizer assim, não, eu estou atendendo a norma e tudo, e fazer alguma justificativa assim, superficial. Tem que ser uma coisa realmente consistente e responsável, principalmente olhando para o bem-estar da pessoa e do trabalho, porque o que se quer é que a empresa consiga aquela produção da melhor forma possível e que as pessoas façam jus à sua remuneração e voltem para casa, né, inteiros para suas famílias e tudo. Então, é um jogo ganha-ganha, onde todo mundo faça o seu papel e tenha a sua recompensa. Bom, queria agradecer, então, esse bate-papo aqui com os colegas engenheiros, o engenheiro Ricardo, o engenheiro professor Áureo. Acho que você foi muito sábio em falar, né, que quando você sai para trabalhar, você quer chegar no mínimo nas mesmas condições que você saiu, né? Então, agradecer aos colegas aqui e lembrar que no mês de abril teremos algumas atividades aqui na Associação de Engenheiros e Arquitetos de Santos para trazer ações efetivas no campo do prevencionismo. Teremos ainda esse mês um evento técnico para trazer a discussão sobre esse assunto. Espero que vocês tenham gostado aqui do nosso bate-papo e até o próximo programa.